Na CDL é a primeira vez que tu estás na diretoria? Na CDL? É? Não, na CDL assim, eu fui o segundo presidente eleito, né? Quando nós fundamos, tivemos o primeiro presidente, aí ele ficou 2 anos, aí eu fui eleito presidente. Aí fui a reeleição, também fui eleito na reeleição, né? Os Aí mandatos depois, são de 2 anos, né? de 2 anos, é. Aí continuamos ali como diretor e tal. Mais tarde, em 2007, eu fui novamente eleito para mais 2 anos e depois mais 2 anos na reeleição também, né? Aí, no total, foram 4 participações de eleições e tal, né? E durante todo o outro período como diretor, participante aí do movimento, né? E, seu Raul, deixa eu entender. O senhor, como presidente da CDL, o senhor faz bastante reuniões e participações junto na nossa federação, lá na FCDL. Sim. E nessa ligação e nessa participação com a FCDL, foi onde surgiu esse convite? Foi um convite para ser vice-presidente? Como é que foi esse encaminhamento para diretor da CDL de Palhoça para hoje estar como vice-presidente da federação? Que a federação hoje ela cuida de 200 CDLs pelo estado. Então, é uma responsabilidade CDLs, ainda maior do que cuidar só do nosso município, né? Perfeito. Bom, daí o que acontece? Já como falei, desde 87, né, no movimento e tal, e pouco a pouco a gente vai se apresentando, né? Às vezes de maneira voluntária, às vezes até de maneira involuntária, e vai se apresentando. E aí, em 2010, por aí, eu estava como presidente aqui na CDL, e nós tivemos um problema muito grande no Estado, que foi o surgimento da substituição tributária para praticamente todos os segmentos. Inclusive, por coincidência, o meu e o do Joel fomos os primeiros a entrar nesse segmento. Mais afetados. Por coincidência, né, Joel? E aí, de uma hora para outra, nós fomos tributados, nós saímos da condição de ser tributados como micro, média e pequena empresa, né? Fomos tributados como grande empresa, igual, né? Da mesma maneira. E aí perdemos muita competitividade, porque todos sabem que uma grande empresa ela tem um poder de compra, de barganha, né, superior ao que tem uma microempresa e uma empresa de pequeno porte. E muitas vezes no diferencial tributário se compensa essa diferença, né? Foi através desse projeto? E aí nós fomos buscar uma coisa que foi inédita do Brasil. Isso foi uma iniciativa de Palhoça, né? Fomos até a federação, procuramos o presidente na época. Esse presidente nos acolheu muito bem com a situação. Levamos para a bancada estadual, federal, enfim. Lutamos 2 anos para que isso fosse derrubado, né? E num acordo inédito, só feito em Santa Catarina, no Brasil inteiro, só Santa Catarina conseguiu, nós conseguimos 70% de redução do imposto devido. Então, só para dar um exemplo, se nós tínhamos que pagar R$100 de imposto, nós passamos a pagar R$30. E o restante do Brasil pagava os R$100, né? Com essa situação, meu nome passou a ficar um pouco mais exposto, né? No meio ali, né? Tanto político quanto também da FCDL, né? E na próxima eleição que ocorreu em 2014, para começar o mandato em 2015, eles me fizeram convite para ser o primeiro vice-presidente da entidade. E aí participamos dessa eleição, fomos vitoriosos na eleição, e desde então eu estou lá como primeiro vice-presidente. Devo encerrar o nosso mandato agora no dia 31 de dezembro de 2022. Queria aproveitar até em cima dessa fala do Raul, da importância de participar desse movimento associativista e do movimento CDL, né? E foi muito importante esse retorno aqui do Raul com relação ao movimento da CDL, de um momento tão importante da economia catarinense, principalmente para o pequeno empresário, que foi a questão da substituição tributária. E essa redução dos 70% aconteceu graças a esse movimento, a força de um movimento que existe, né? Um conjunto, um grupo de pessoas que se reúnem através de uma rede associada que é importante. Esse movimento foi subindo, que chegou a nível federal, e foi possível essa redução. E que se isso não tivesse acontecido naquele momento, muitas empresas teriam quebrado.
Eu estava naquele momento também como empresa do Simples lá e passei muitas dificuldades, porque eu vendia a nível Brasil também e a gente não conseguiu passar isso para uma tabela de preço como indústria e tivemos que ajeitar esse custo dentro do nosso custo. Então, ela entrou, a subvenção tributária, ela entrou goela abaixo e em alguns setores foi muito pesado. O nosso setor ele foi muito atingido, né? Foi a mão do Estado ela foi muito pesada e ela veio derrubando algo que tinha se conquistado, que foi o Simples na época, né? E até hoje ela perdura. As empresas, a minha empresa mesmo, citando o exemplo da minha empresa, eu levei quase 4 anos para ajustar as minhas contas em função da subvenção tributária, né? Que foi muito dolorido. Então, e esse movimento de associação ele traz isso.